Da Epístola do Bem-aventurado Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, eis que vos digo um mistério: todos certamente ressuscitaremos, mas nem todos seremos mudados. No momento, um abrir e fechar os olhos, ao som da última trombeta, que a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos mudados. O que importa é que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Porém, graças a Deus, que nos deu a vitória contra a morte, o nosso Senhor Jesus Cristo. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. Deu-lhe o poder de julgar o que é filho do homem. Não vos admireis nisso, porque virá tempo em que todos os que se encontram nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que tiverem feito obras boas sairão para a ressurreição da vida, mas os que tiverem feito obras más sairão ressuscitados para a condenação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós celebramos essa comemoração de todos os falecidos, oferecendo nossas orações de sufrágio por aqueles que já se encontram na eternidade, pelas almas do purgatório. É importante neste dia destacar aquele que é o ensinamento perene da Igreja. Nós não rezamos, não oferecemos a Santa Missa, não oferecemos jejuns, não oferecemos o texto para que as pessoas se salvem, para que as almas se salvem. Porque a salvação, ela é dada, ela é realizada na hora da morte. E a decisão da salvação, ela acontece durante a vida. Depois de morto, ninguém pode se salvar. Ninguém pode fazer, depois de morto, nada, absolutamente nada, por si mesmo, pela própria salvação, para receber então a recompensa da vida eterna. Ao contrário, nós podemos fazê-lo durante a nossa vida e devemos fazê-lo durante a nossa vida. De sorte que é aqui, neste mundo e neste momento, durante a nossa existência terrena, que se decide o nosso destino eterno. Se nós iremos ser felizes eternamente no céu, ou se viveremos para sempre amargurados no inferno, por aquela consciência que devora as almas do inferno, consciência que poderia ter procurado a própria salvação e não o fizeram. O inferno está cheio de pessoas que durante a vida pensavam: amanhã eu me converto, amanhã procuro a Deus, amanhã mudo de vida, amanhã frequento a missa,
amanhã me confesso. Em algum momento da vida dessas pessoas, como acontecerá também na nossa, o amanhã não chegou. Morreram impenitentes, morreram sem a amizade de Deus, foram, portanto, condenados ao inferno. A Igreja nos ensina que, conhecendo a alma humana, toda a dificuldade que os seres humanos experimentam na vida, conhecendo a alma humana e sabendo que ela é uma realidade absolutamente misteriosa, a Igreja nos ensina a rezar, porque nós não temos como saber se os nossos pais, se os nossos amigos, se os nossos benfeitores, se os nossos familiares estão ou não no céu. Não temos como saber se aquela pessoa tão virtuosa que nós conhecemos na vida não escondia na sua existência pecados graves que a precipitaram no inferno. Não temos como saber se aquele homem tão mau, tão perverso, não escondia no fundo um coração que buscava a Deus, que amava a Deus, coisas só de Deus conhecidas. Uma vez que não podemos discernir a respeito dos nossos irmãos, do seu destino eterno, a Igreja nos convida a rezar. Oferecer orações, oferecer jejuns, oferecer o Santo Texto e, acima de tudo, oferecer o santo sacrifício da missa pelas almas do purgatório. Aqueles que morreram na inimizade de Deus foram precipitados no inferno. Para eles nada serve a nossa oração. A nossa oração não pode fazer nada por aqueles que estão no inferno. A nossa oração também não aproveita as almas que estão no céu. Elas não precisam da nossa oração. Ninguém reza, ninguém manda rezar na missa, no sufrágio da alma de São Sebastião, de Santa Inês, de São Quintim, de São Quintécio. Ninguém manda rezar a missa pelas almas dos santos, daqueles cuja santidade, cuja presença no céu a Igreja já reconheceu. Para eles, não há necessidade das nossas orações. Nossas orações não alcançam o inferno, no céu elas não são necessárias. Nós rezamos, portanto, pelas almas do purgatório, por aqueles fiéis que já estão salvos, porque a porta de saída do purgatório é para o céu. Os fiéis que estão no purgatório já estão salvos, mas ainda precisam purificar-se das penas temporais dos seus pecados pessoais. A Igreja nos ensina que raras são as almas que vão direto para o céu. Raras. A tradição aponta, e dou apenas este exemplo, Santa Teresa d'Ávila, grande mística da ordem carmelita, grande mística do Carmelo. Santa Teresa d'Ávila, a tradição aponta Santa Teresa entrando no purgatório, fazendo uma genuflexão e saindo. Foi pouco, mas até Teresa d'Ávila entrou no purgatório. Até Teresa d'Ávila passou pelo purgatório. Ora, se Santa Teresa d'Ávila passou pelo purgatório, eu não posso, eu pessoalmente não posso ter a pretensão de ir direto para o céu. Portanto, eu preciso me valer. Em primeiro lugar, eu preciso procurar a minha conversão. E a comemoração dos fiéis defuntos é uma lição, antes de tudo, para os vivos. Para os vivos. Para nós que ainda estamos aqui. Para nós a quem a morte ainda não colheu. Porque um dia vai colher. Nós vamos morrer. Na hora da nossa morte, lá estará o nosso destino eterno. Aquilo que nós plantamos na terra. Aquilo pelo que nós lutamos na terra. Se lutamos devidamente, se procuramos realmente a conversão,
se procuramos realmente amar a Deus acima de tudo, se procuramos ser fiéis à Santa Igreja, nos é prometida a eternidade. Portanto, em primeiro lugar, para os filhos, devemos procurar recorrer àqueles remédios contra o pecado que a Igreja põe à nossa disposição. Em primeiríssimo lugar, os sacramentos. E entre estes, ocupa um lugar de destaque a penitência, a confissão e a Santíssima Eucaristia. Mas também as orações cotidianas, a leitura assídua da Palavra de Deus, na Sagrada Escritura, a recitação piedosa do texto, o uso do escapulário, o uso dos sacramentais, tudo aquilo que Deus colocou na Igreja para a nossa salvação, devemos lançar mão de tudo isso. Mas devemos também, nesse dia, não apenas no dia de finados, mas ao longo de todo o ano, agir com suma caridade com aqueles fiéis que têm necessidade das nossas orações. Nesses dias, ontem celebramos a festa de Todos os Santos, hoje comemoramos os fiéis falecidos, recordamos e rezamos por aqueles que nos precederam. Como é importante esta comunhão entre a Igreja militante, que somos nós, a Igreja triunfante, os santos do céu, em favor da Igreja padecente, os fiéis que estão no fogo do purgatório, sofrendo, quero enfatizar, terrivelmente. Nenhum sofrimento terreno se compara minimamente ao sofrimento das almas do purgatório. Mas enquanto o sofrimento das almas do inferno, cheio de amargura, cheio de desespero, é cheio de remorso por aquilo que deveriam ter buscado e não fizeram, ao contrário, o sofrimento das almas do purgatório, verdadeiro e próprio sofrimento, é, no entanto, mitigado pela certeza da salvação. As almas do purgatório não estão em dúvida a respeito do seu destino. Devem sofrer o purgatório para a própria purificação. Mas sabem que um dia estarão junto de Deus nos céus. Esse é o grande consolo das almas do purgatório. A nós incumbe, como fiéis, esse grande dever de caridade. Ouvir missa em honra dos fiéis falecidos, em memória dos fiéis falecidos. Visitar hoje o cemitério, visitar hoje o lugar onde se guardam os corpos dos fiéis, ali depositados como sementes de imortalidade, ossos que ali aguardam a ressurreição, ossos que ali aguardam o toque da trombeta, como disse hoje o apóstolo São Paulo. Então, tuba mirum sparatum sono, como diz na sequência de Esíria, espalhando o seu som pela região dos mortos, chamará a todos diante do trono daquele que julga. A comemoração dos fiéis defuntos é uma rememoração preciosa dos novícios, do juízo da morte, do juízo, do céu e do inferno, dessas últimas realidades sobre as quais nós precisamos meditar, para as quais nós precisamos nos preparar. É um ato de grande caridade rezar pelos mortos. É um ato de grande caridade celebrar missa pelos mortos. A Igreja, com sua generosidade, permite aos sacerdotes, aos quais atualmente há um limite de 2 missas nos dias feriais. Nesse dia, o sacerdote pode sempre rezar 3 missas. Sempre a Igreja, com generosidade, aplicando os méritos da paixão de nosso Senhor. E a missa é exatamente isso: a perpetuação da graça daquele momento histórico único e irrepetível, o sacrifício de Cristo. Mas aquelas graças que Cristo nos obteve no Calvário chegam até nós pela celebração do sacrifício da missa. Chegam a nós os vivos, portadoras da bênção de Deus, chegam ao purgatório,
levadas pelos anjos, essas graças chegam ao purgatório para mitigar, para aliviar o sofrimento das almas do purgatório. Pensamos, portanto, ao bom Deus, que sempre ponha no nosso coração um desejo ardente de rezar pelas almas do purgatório, não apenas nesse dia, mas ao longo de todo o ano. Prega eterna, donis Domine, et lux perpetua lucedeis. Prequiescent in pace. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.